irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez. Vamos dar continuidade a essa aula, esse curso. Estamos aprendendo a palavra de Deus e vamos falar sobre o autor da Bíblia. Nós falamos sobre a inspiração que ele inspirou, falamos sobre o decreto, a Bíblia é o decreto, falamos sobre a inerrância. Agora falamos do autor. Para conhecermos a palavra, temos que conhecer o autor. Por quê? Você só sabe a palavra, ouve a palavra de alguém se você conhece aquele alguém. Às vezes você ouve, mas se você ouve a palavra de alguém, mas se não conhece, a palavra não tem muito efeito. Porque você às vezes não acredita na palavra de algumas pessoas porque você não conhecer. Você acredita mais nas palavras daquilo a quem você conhece. Então é necessário, se conhecermos a Bíblia, temos que conhecer o seu autor, o autor da palavra. O autor da Bíblia é o próprio Pai, com o Verbo, com o Filho. Nós vamos ler um texto para nós conhecermos mais do autor da Bíblia, conhecermos mais do Pai. Jesus veio fazer com que a gente conhecesse. No Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1 também. Capítulo 1, versículo número 1 do Evangelho segundo escreveu o evangelista João. Está escrito assim, pegue a sua Bíblia, daqui a pouquinho nós oramos para Deus abrir mais o seu entendimento. Deixa eu ler o texto, nós iremos fazer uma oração para que o Espírito Santo venha abrir mais o seu entendimento, o nosso entendimento, para que venha recebermos a revelação da palavra. Está escrito assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Preste atenção que era e estava. Nos verbos era e estava com Deus. O verbo era Deus e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós temos aqui na palavra de Deus, o verbo. Nós temos aqui João, evangelista João começando a falar sobre o Pai, sobre o verbo. Aqui nesse verbo, ele está falando o Filho, o Pai, todos eles juntos, a divindade. Na verdade, conhecer o Pai é conhecer a divindade. Quem é a divindade? A divindade é composta por, vamos dizer assim, usar a expressão três, mas na verdade é um. Que é um só. Tanto Jesus sempre orava e dizia, Pai, assim como eu sou um contigo. Então, vamos aprender sobre a divindade. A divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na verdade, eles eram, o Pai, o Filho e o Espírito Santo era um. Perceba que João diz, o princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, ou seja, o Pai. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então vamos fazer uma oração, para que Deus venha abrir o nosso entendimento agora. Nós já estamos na quinta aula do Médium Bíblia Teológica. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu oro agora. Pai, abre, Senhor, o nosso entendimento, para entender e receber as revelações de Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus eu oro pelos irmãos que nos ouvem, que aprendem junto conosco agora. Senhor, nos dá a Tua força, nos revela a Tua lei, purifica o nosso coração com a Tua Palavra e revela os mistérios ocultos na Tua Palavra, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vamos lá. Vou aqui fazer um desenho, nós vamos fazermos um desenho para que você aprenda a palavra de Deus e conhecer o Pai, ou seja, não basta conhecer, além de conhecer a palavra, temos que conhecer o autor da palavra. E o autor da palavra é a divindade. A divindade, ela é composta pelos três, a divindade. Vamos fazer aqui, o Pai, o Espírito Santo e o Filho. O Pai, o Espírito Santo e o Filho. O Pai, o Espírito Santo e o Filho. Porque a ordem correta é essa, o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem une a unidade, ele é quem faz o elo entre o Pai e o Filho. Perceba em João,
Mateus capítulo de número 3, quando Jesus vai ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que Jesus, ao ser batizado por João Batista, o céu se abre, e quando Jesus chega para falar com João Batista, e que João Batista não quer o batizar, e ele diz que é necessário para que se cumpra toda a justiça de Deus. Quando Jesus é batizado, emergido nas águas, que Jesus levanta, a voz do Pai nos céus, o Espírito Santo entre os dois e Jesus embaixo, o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Ali está o elo perfeito, o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Então, aqui o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o Filho, que a divindade é como se fosse um ovo. É um ovo, a casca é o corpo, deixa eu colocar aqui, a casca é o corpo, a clara o espírito e o centro da gema, o Pai. Ó, como se aqui, a clara, o corpo do Filho, ou a casca, o corpo do Filho, que é físico, a gema, a clara do ovo dentro, o Espírito Santo atuando entre os dois, e o centro, que chama-se a gema, o amarelo, que é o Pai, o centro. Então aqui a divindade é muito parecida com o ovo, assim como o nosso corpo, espírito, alma e corpo. E o corpo do Filho, o Espírito e a alma do Pai, no seu interior. Então temos que conhecer o Pai. O Pai e o Filho eles sempre esteve unidos. Eles sempre esteve juntos, eles nunca se separaram. Sempre esteve junto, porque o Filho sempre esteve no seio do Pai. O Verbo sempre esteve no seio do Pai. Como? Se você pegar João, capítulo número 1, versículo 18, está escrito assim: pois ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, a quem o revelou. Perceba, olha o que o texto diz, que ninguém viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus, vamos ver o texto, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, a quem o revelou. Perceba que o Filho estava no seio do Pai, no seu interior, ou seja, oculto. Aí você tem que conhecer a dispensação do mistério. A dispensação do mistério, existe 3 dispensações bíblicas. Quais são as 3 dispensações bíblicas? A dispensação do mistério, a dispensação da graça, a dispensação da plenitude dos tempos. Se você não conhecer essas 3 dispensações da graça, onde está, pastor, essas 3 dispensações? Efésios, capítulo 3, versículo 10, Efésios, capítulo número 1, entre Efésios e 3, ali está as 3 dispensações da graça, a dispensação da plenitude dos tempos e a dispensação do mistério. Qual é a dispensação do mistério? A dispensação do mistério é João, capítulo 1, versículo número 18. Quando o Filho, ninguém o conhecia, quando o Filho ainda estava no seio do Pai, mas o Pai o revelou. O revelou quando? O revelou o Filho quando o Filho nasceu de Maria, quando o Filho encarna como Jesus, quando Deus encarna no ventre de Maria, que nasce, aí o Senhor o revelou, o Verbo vivo. O Senhor encarnou o Verbo, que no capítulo 1 de João é o Verbo, porque João capítulo 1, verso 1, esse versículo, ele é antes de Gênesis 1:1. Gênesis 1:1 está falando da criação dos céus e da terra. E no princípio criou Deus o céu. Perceba que o céu está dentro da eternidade, mas os céus foi criado. Pastor, agora a pergunta que flui é essa. E o que tinha antes do céu? O que tinha antes do céu, onde Deus vivia antes que o céu fosse formado? Onde Deus vivia? Essa era a pergunta a se fazer. Onde Deus vivia então? Se o céu foi criado, então quer dizer que o céu teve um começo. A terra também foi criada. E onde Deus vivia antes do céu existir? Claro, Deus vivia, como diz Provérbios, capítulo número 8, versículo de número 22 em diante. O lugar onde Deus vivia com o Filho, a divindade vivia, chamava-se o mundo habitável.
onde ele vai falando, e a sabedoria estive com ele desde o princípio, né, antes que houvesse, nós já estávamos juntos, antes que as fontes se formassem, porque antes de Deus criar a terra, antes da terra, primeiro foi formada as fontes. Que fontes, pastor? As fontes de água. Porque você nunca se perguntou que quando Gênesis capítulo número 2, capítulo 1, versículo número 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Perceba que antes que a terra existisse, a água existiu primeiro. Em Gênesis 2, a água já estava ali. A Bíblia não diz que Deus criou os céus, a água e a terra. Não diz que criou os céus e a terra. A água já estava ali. Por quê? Porque antes da terra, as fontes foram formadas primeiro. Aonde, pastor? Está escrito? Provérbios capítulo 8, a partir do versículo 22. Quando o Senhor fez as fontes lá no mundo habitável, que é antes do céu ainda, que é antes do céu. Antes de Deus criar o céu, ele vivia com a divindade. Divindade vivia, o Pai, o Filho, ainda no mundo habitável, aonde Jesus era sabedoria, o grande arquiteto da criação de todas as coisas. A sabedoria estava com o Pai ali. Aqui, então, João 1:1 é antes de João 1:1 é antes de Gênesis 1:1, ou seja, é lá dentro ainda do mundo habitável, como diz, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, o verbo era e o verbo estava. Quem era o verbo? O verbo é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o verbo encarnado. Se Jesus é o verbo encarnado, a prova, eu vou dar a prova para você que Jesus era o verbo. Um exemplo, aqui no nosso livro, você tem que pegar a sua Bíblia e prestar nas expressões que está escrito em João 1:1. Estava com Deus, estava com, e ele mesmo deu testemunho. A Bíblia diz no versículo 5, diz assim, e ele mesmo deu testemunho que estava junto. A primeira prova, João capítulo 17, versículo de número 5, está escrito assim, com aquela glória, Jesus falando, Pai, me dá aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ora, Jesus está dizendo que antes da fundação do mundo, estava com o Pai. Antes da fundação do mundo. Perceba? Então Jesus antes da fundação do mundo. Ele diz, João capítulo número 17, versículo 5. Segunda prova, João capítulo número 6, versículo 62, que Jesus falou, ele mesmo sabia onde estava no princípio e que viera de Deus e regressava-se para Deus. Perceba que Jesus está dizendo que viera do Pai, que veio de Deus, versículo João 6, versículo 62, e ele percebeu que ele diz que ele era de Deus e voltava, regressava para o Pai, regressava para Deus, porque ele veio de Deus e para o Pai regressava de novo, regressava para o Pai. Então, perceba que Jesus e o Pai é a mesma pessoa. Perceba que Jesus e o Pai, eles vivem em harmonia pelo Espírito Santo. A divindade está ali. Então, você tem que, para conhecer a palavra, tem que conhecer o autor da palavra. E o centro, e o tema central da palavra. Terceira prova em que Jesus e o Pai sempre esteve com o Pai. Está escrito aqui, e ele saiu de Yahvé, de Jeová, e seria então, se viveres a subir do filho, o homem para onde primeiro regressava, que é um texto de João, capítulo 6, versículo 26, e saiu de Deus, e creste que eu saí de Deus, Jesus dizendo, e creste que eu saí de Deus, ele veio de Deus, saí de Deus e vim de Deus. João capítulo 8, versículo de número 42. Sexta prova, Efésios capítulo 3, verso 9. E era um mistério oculto, e demonstrar todos os santos, qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo o criou. Perceba que Jesus esteve oculto no Pai, desde a fundação do mundo. Jesus era Deus, Jesus é Deus, Jesus estava com o Pai, Jesus era o Verbo. Quando o Pai vai criar, que ele libera o Verbo ele libera o Filho. O Filho, por isso que João diz assim, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Por que nada que foi feito se fez? É simples. Para se criar alguma coisa, tem que se dar luz àquilo que se cria.
Você não faz nada no escuro. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo número 11, se você pega a sua Bíblia para você ler, João, capítulo número 11, ou capítulo número 9 do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9, verso 11, se não me falha a memória. Olha o que Jesus diz aqui. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Capítulo de número 9. Versículo de número... Vamos encontrar aqui o versículo chave, para não perdermos tempo. João capítulo 9. E vendo... olha o que está escrito. É necessário que façamos, versículo número 4, João 9 e 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, e aí vem a noite, vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus falando, João 9, 4 e 5. Ou seja, Jesus está dizendo que o homem não pode executar as obras, ninguém pode executar a obra enquanto está à noite, em trevas, em escuridão. Em Gênesis capítulo número 1, quando o Pai veio criar a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face dela. Trevas estava dominando a terra sobre a face das águas. Então, para o Pai criar, ele tem que dar luz àquela criação. Para que ele possa criar, ele tem que colocar uma luz. Então, quando ele diz, haja luz, aquela luz do versículo 3 não foi criada. A palavra haja, o verbo haja, quer dizer, opere agora, não quer dizer nasça agora, aconteça agora, apareça e houve luz. E houve luz. E houve luz é porque o Filho, o Verbo, é obediente ao Pai. O Verbo trabalha de acordo com o Pai. E o Filho e o Pai, o Verbo, trabalham junto. Quando ele diz, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, esse viu Deus que a luz era boa, não é que o Senhor criou essa luz, que ele não sabia que a luz era boa, porque ele sabia que a luz era o próprio Filho. E a luz é o Filho dando a luz para que o Pai venha agir através do Verbo. Quando ele diz, haja luz, que aparecem as coisas, agora o Pai vai liberar o Verbo, ele libera o verbo haja, o verbo haja, luz. Perceba que tudo está sendo criado por causa do Verbo. O Pai vai fazer falando, é o Verbo atuando, ou seja, o Filho e o Pai trabalhando junto. O Jesus e o Pai trabalham junto, porque Jesus é a luz do mundo. A luz do sol, se você prestar atenção, a luz do sol em Gênesis capítulo 1 só vai ser criada em Gênesis 1:14. Então aquela luz do versículo 3 não é uma luz criada, aquela versículo 3 é uma luz em ação. É a luz do Filho em ação, é a divindade trabalhando para criar as coisas, trabalhando e formando e criando a terra. Perceba Jesus, por isso Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então nós só podemos fazer alguma coisa, por isso que sem ele nada que foi feito, sem ele nada poderia ser feito. Então se Jesus é o Verbo, o Pai e o Verbo e o Espírito Santo, então nós temos que conhecer o autor. O autor é o Pai, o autor da palavra é Jesus, o autor dela. E o autor dela é o nosso Salvador. O autor da palavra de Deus é Deus. Por isso que nem uma vírgula dela vai ser omitida. Jesus diz no Evangelho de Mateus que nem uma vírgula, nem um tio da palavra será omitido. Vai acontecer tudo. Por quê? Porque a Bíblia ela vai se cumprir em todas as áreas. Ela vai se cumprir porque o autor é o Pai. E o Pai não mente. O Pai é verdadeiro. Nele habita a verdade. Ele, a essência do Pai é a verdade. A essência do autor da Bíblia é a verdade. Então, como o Pai ele é a verdade, então nenhuma vírgula poderá ser omitida. Porque uma vírgula não pode ser omitida, nenhuma vírgula será omitida. Vai se cumprir tudo que está escrito nela. Porque o autor da palavra é o Pai. Então nada dela, então tudo tem que se cumprir. Sobre da palavra de Deus será que se cumprir, porque o autor, quando ele fala, as coisas acontecem. A Bíblia, diferenciada dos outros livros da Bíblia,
Tem vários outros livros, como livros religiosos, vou falar de livros religiosos como Alcorão, como Azeva, enfim, como outros livros das outras religiões. Todos eles tentam eles ocultam os pecados dos homens, eles ocultam as falhas dos homens, põem só as qualidades dos seus líderes. Mas a Bíblia, diferenciada dos outros livros, ela não oculta a falha dos homens, ela não oculta o pecado, mas ela mostra misericórdia, o perdão sobre o pecado do homem. A Bíblia não escondeu o pecado de Davi, a palavra não escondeu o pecado de Abraão, não escondeu o pecado de Paulo, a falha de Paulo, não escondeu as falhas de ninguém, não escondeu a falha de Pedro, possesso, não escondeu a falha de ninguém. A Bíblia, ela é verdade, porque se a Bíblia fosse uma mentira, as falhas não estariam aqui. Eles teriam omitido as falhas dos homens para tentar... Exemplo, se eu vou anunciar um livro, estou vendendo um livro, ou se eu vou anunciar alguma coisa, fazer um marketing de alguma coisa, eu não vou dizer o defeito que aquele objeto tem, porque se eu disser o defeito que aquele objeto tem, ninguém vai querer comprar, ninguém vai querer adquirir. Eu vou sempre mostrando sempre as qualidades. A Bíblia é diferente. A prova que ela é verdadeira é que ela não esconde a falha dos seus líderes. Ela não esconde a falha dos escolhidos. Ela não esconde a falha dos homens. Mas ela mostra as falhas para nós aprendermos a não cairmos nas mesmas falhas daqueles que caíram. Mas ela mostra o perdão e a misericórdia de Deus sobre a vida dos homens. Por quê? Porque o autor é o Pai. E o Pai ama os seus filhos. O Pai tem amor pelos seus filhos. E para conhecer o Pai, através do Espírito Santo, é que nós podemos conhecê-la. Há um mandamento, não é uma suposição ou um conselho, é um mandamento, é uma ordenança, está no imperativo. No livro do profeta Oséias, pegue a sua Bíblia, livro do profeta Oséias, que é um profeta menor, depois do profeta Daniel, você vai lá para Oséias, você acha o profeta Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Tem uma ordem imperativa aí, ó. Olha o que o profeta diz. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva da sua vinda, e é certa, como a alva da sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Olha a ordem. Conheçamos e prossigamos em conhecer. É uma ordem. É uma ordem imperativa de conhecer, de prosseguir. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque assim como é a sua vida na chuva seródia, a chuva seródia é aquela chuva que cai na colheita, no final da colheita, que a chuva que os últimos frutos estão já quase murchando, aí vem a chuva seródia e cai, e a chuva da colheita vem, a chuva seródia é aquela que rega toda a terra. Nós temos que prosseguir em conhecer. Se você quer conhecer a Bíblia, tem que conhecer o autor dela. E o autor da Bíblia, temos que conhecê-la. Mas uma forma de conhecê-lo, Pai, primeira forma de conhecê-lo, é através do Espírito Santo. Porque ele é quem convence o homem do pecado e do juízo. O Espírito Santo nos dará o conhecimento do Pai. Segundo, a forma de conhecermos o Pai é falando com ele, orando, buscando o Senhor, o Pai em oração. Jesus, no Evangelho de Mateus 6, ele vai ensinar os discípulos a orarem, porque os discípulos aprenderam o caminho, a perceber que um dos segredos grandes de Jesus era a oração, e pediram a Jesus para ensinar a orar. E uma forma de conhecer o Pai é orando. Outra forma de conhecer o Pai é lendo a palavra, estudando ela, buscando a palavra, tendo temor à palavra e tendo temor ao Pai, buscando do Pai intimidade, para nós conhecermos. E quando você conhece Jesus, você conhecerá o Pai e o Espírito Santo. Por quê? Porque o Filho que o Pai revelou, o Filho que estava oculto no Pai, diz, porque ninguém conhecia a Deus,
João 1,18. Ninguém conheceu a Deus, ninguém jamais viu a Deus, a não ser o Filho que estava no seio do Pai, que ele o revelou. O Pai o revelou o Filho para que nós possamos conhecermos. Então, para conhecermos a Bíblia, é necessário conhecer o autor dela. Não os escritores. Os escritores foram 40, mas o autor só é um. Se nós conhecemos o autor, também iremos conhecer os escritores. Ora, tem livro da Bíblia que nós não sabemos quem é o escritor. Não importa conhecer o escritor, importa conhecer o autor. O escritor, a Epístola aos Hebreus, há muita divergência a respeito dela. Ninguém sabe quem foi. Se foi Paulo, não diz se foi Apolo. Não dá para saber quem foi. Embora cada um tenha as suas crenças e creia. Exemplo, o livro de Malaquias. O livro de Malaquias, muitos dizem que é Malaquias e pensam que Malaquias é um nome próprio. Malaquias não é o nome de uma pessoa. Malaquias é um título, o mensageiro. Quem escreveu o livro de Malaquias foi Esdras, mas está escrito Malaquias. Por que Malaquias? Porque Malaquias é um título. Meu mensageiro, que quer dizer meu mensageiro. Então, Esdras foi o mensageiro e escreve essas profecias. Então, se você procurar conhecer os escritores, talvez você vai ficar frustrado, porque os salmos são 150 salmos. 74 salmos de Davi, um dos filhos de Corá, um de Moisés, dois de Moisés, o 90 e o 91, e outros de outros escritores, e outros são anônimos. Você nunca vai saber quem escreveu todos. Alguns livros, como o livro de Ruth e outros livros, que há uma divergência a respeito da escrita, então é difícil, não dá para conhecer os escritores, mas acredito que foram 40. Mas o importante é conhecer o autor da palavra de Deus. O autor é o Pai. Quando você conhece o autor e conhece esse decreto, todo decreto da aula passada que você assistiu e viu, todo decreto do adversário contra a tua vida nessa tarde, nessa aula profética para a sua vida, Jesus fará cair por terra. Eu abençoo a sua vida pelo nome de Jesus, o autor da palavra, e tua vida será uma bênção para a glória de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Guarde, vamos prosseguir para a próxima aula. Deus te abençoe.